Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 17h16 em Campinas. Como anunciado aqui no início do programa, vamos conversar com o presidente da Associação Atlética Ponte Preta, doutor Luiz Torrano. Está conosco, vai participar, doutor Luiz Antônio Alves Torrano, presidente da Ponte. Doutor Torrano, um grande abraço, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Bandeirantes. Tá tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Batista. Cumprimentos que estendo a todos os demais aí da equipe. Muito obrigado. Eu vou iniciar fazendo uma boa tarde aos ouvintes, aos nossos ouvintes, óbvio, né? Ah, sim, sem dúvida, importante. Cumprimente também, doutor, aí a nação ponte-pretana que neste momento está te ouvindo. Meus cumprimentos a todos os ponte-pretanos, pela paixão, pelo amor, pela dedicação ao clube. Torcida essa, ponte-pretanos esses, que se não fossem eles, nós não estaríamos em pé. Bom, o combinado com a assessoria, a entrevista vai durar 20 minutos. As questões foram encaminhadas antecipadamente para que o doutor Torrano pudesse, portanto, colocar aqui as questões fundamentais e importantes. Em 20 minutos, não sei se será possível colocar todas as questões, mas vamos por ordem. A primeira questão é: Ponte vive um caos orçamentário com dívidas elevadas, atrasos salariais e bloqueios judiciais. E isso tem dificultado operações básicas do clube. Dívidas com atuais jogadores, aqueles que foram embora, salários que vão vencer agora em fevereiro. Os salários serão pagos. Está buscando empréstimo junto a entidades financeiras. Se não, com quais recursos a Ponte Preta pretende resolver essas pendências, doutor? Bom, Batista, um minutinho só. Estamos aguardando. Doutor Torrano está conosco ao vivo. Alô? Alô, doutor, pode responder. Então, veja bem, é bom que se frise, para justificar todos esses salários, o que ocorreu na minha gestão, que nós já levantamos aproximadamente um pouco mais, um pouco menos de 5 milhões. Por exemplo, tivemos Transferban, tivemos o salário de dezembro. No começo, um pouco antes do Natal, nós pagamos 1,5 milhão de salário para os jogadores. Pagamos também o Transferban, 2 milhões e quase 700, sem contar as despesas caseiras de energia, por exemplo, 40 e poucos milhões nas 3 unidades, R$1.000 nas 3 unidades, água e etc. Certo? Para manter aqui. Então, veja bem, isso daí já levantamos. Levantamos como? Com a venda do GE, levantamos com publicidade, com contratos publicitários. E estamos esperando a definição da CBF acerca das cotas que nos serão enviadas. Estamos fechando contratos de publicidade. E procurando banco, você falou em contratos bancários, procurando banco que nos empresta dinheiro, com a capivara da Ponte, que dá uma volta no perímetro urbano de Campinas. Mas estamos correndo atrás, principalmente de contratos de publicidade, além das cotas.
É essa forma que nós pretendemos colocar em dia, pagar aí os salários e começar a fazer um estudo do atrasado para uma forma de pagamento. Como não será possível pagar esse atrasado? Um parcelamento. Aí será caso a caso com cada um dos credores da ponte. Pedro Piscinato, que cobre o dia a dia da Ponte Preta. Estamos entrevistando o doutor Torrano, presidente da Ponte Preta. Doutor Torrano, boa tarde para você. É um prazer estar falando com o senhor pela primeira vez. Desejo sorte aí nesse mandato. E a minha pergunta é sobre o volume de ações trabalhistas que a Ponte Preta tem nesse momento. Como o senhor pretende resolver essa questão e se esse montante assusta a sua administração ou é uma coisa que dá para gerir, é um montante administrável? Veja bem, primeiro vamos explicar esse problema. Primeiro vou falar como que é a minha administração. Já falei naquele dia 30, quando eu fui eleito, mas só para que o ouvinte saiba. Então, nós temos várias diretorias aqui na Ponte, nos mais diversos assuntos, segundo o nosso estatuto. Por exemplo, nós temos a diretoria que interessa para nós, jurídica, de assuntos jurídicos, cujo diretor é o Dr. José Henrique Spessi. Nós temos a diretoria de futebol, todo mundo sabe quem é, o Marco Antônio Eberlin. Nós temos a diretoria de publicidade, que eu falei até agora, que é o Ricardo José Silva. Doutor Spessi, eu conheço há longa data, demos aula juntos, advogado militante, há 20 anos ou mais dá aula na PUC, certo? Onde eu o conheci, foi meu colega, eu também dei aula muitos anos na PUC, isso aí há uns 4, 5 anos atrás, Faculdade de Direito. Dos três, o Marco Eberlin, o currículo dele eu não preciso falar, todos conhecem. O Ricardo Silva, José Silva, foi marketing da DirecTV nos Estados Unidos para assuntos de esporte, era o marqueteiro lá. Depois foi CEO, o Bambambam da DirecTV no México. Veio para cá, é Ponte Pretano, eu o conheci, vi o currículo, para ficar nos três aí que nos interessa agora. Doutor, já na gestão Eberlin, porque funciona assim, um jogador, um funcionário, vamos falar funcionário, pode ser jogador, pode ser atleta, pode ser qualquer funcionário. Ele entra com ação trabalhista. Aí o que acontece? Tem o contraditório, a ponte vai lá e se defende. O juiz dá uma sentença, tem recurso, não tem recurso. Transita em julgado. O que é transitar em julgado? Não pode mais discutir aquilo lá. Ficou decidido que deve tanto. Não pode mais discutir. Então tinha inúmeras, centenas ou dezenas de ações desse tipo, certo? Cada ação dessa bloqueava, penhorava valores, bens da Ponte Preta. Na gestão Marco Eberlin, o departamento jurídico de então, comandado em termos da advocacia pela doutora Thalita, era o doutor Mário Sérgio, o diretor jurídico, mas comandado no frente, lá no balcão do cartório do fórum, doutora Thalita, conseguiu o que se chama PEPT. O que é? Todos esses débitos da ponte, créditos dos credores, foram reunidos num só processo. Então, nós não temos mais penhoras, bloqueios em ações trabalhistas, porque um jogador ganhou lá X mil reais, certo? Não vai bloquear, não vai penhorar no processo individual dele, vai para esse processo coletivo. E nós pagamos uma importância que gira por volta de 150 mil reais mês. Certo? Então, nós tendo esses 150 mil reais mês, nós não temos problemas trabalhistas. Agora, obviamente, se nós não pagarmos e eles caçarem esse nosso PEPT, aí o tumulto está feito. O tumulto financeiro, processual, volta tudo a estaca zero. Como, por exemplo, volta ao que era em 2021, 2022, talvez, até conseguir o PEPT. Conseguiu o PEPT, não temos mais problemas de bloqueios na ordem trabalhista.
Não sei se eu me fiz claro. Doutor Torrano, rebaixamento iminente da Ponte no Campeonato Paulista. Infelizmente. Já começou o planejamento para a Série B. Como trazer estabilidade ao departamento de futebol? Vocês vão garantir que o clube tenha condições esportivas mínimas, planejamento técnico, elenco competitivo e ambiente de trabalho saudável para a Série B? Veja bem, primeiramente precisamos regularizar ou manter regularizado, né, os pagamentos, o salário dos atletas, como eu disse. Começar pagando agora e fazer uma reestruturação do passado. Isso é fundamental. Agora, como eu disse já lá atrás, no dia 30, e agora nós estamos falando de futebol, isso daí é da alçada da diretoria de futebol. Então, Marco Antônio Eberlin, que é o diretor de futebol, junto com a sua equipe, Brigatti, junto com o Koyama, e dentre outros, certo? Eles vão fazer o planejamento. Obviamente, a parte técnica, eles que vão elaborar e trazer para mim. Eu vou falar, Marco, não dá para contratar esse jogador por R$200 mil. Nós temos que contratar, nós temos um plano de redução de 30%. Isso já foi estabelecido para todos os diretores. Então, eu acredito, na minha opinião, que virá um belo projeto para 2026, Série B do Brasileiro. Estou aguardando esse projeto e, da minha parte, melhor dizendo, do departamento financeiro, cada departamento tem sua autonomia sob a minha supervisão e deferimento ou indeferimento, certo? Espero que cumpra tudo nos conformes. Ponte Preta foi no mercado, fez boas contratações, mas tiveram alguns jogadores que deixaram o clube até pela questão do transfer ban, alguns até retornaram, casos como o do Brian Borges, lateral direito. E agora eu te pergunto, o que será feito no decorrer dessa temporada para que isso não aconteça novamente? Saída de atletas, saída de funcionários também. A gente sabe que os jogadores, o Elvis deu essa declaração já tanto aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, insatisfeito com os problemas internos do clube. E como o que você pode projetar para a sequência dessa temporada aí em questão de financeira, se os salários do mês de fevereiro, de janeiro, que serão pagos em fevereiro... O que você falou do Brian, por favor? Que o Brian havia saído e retornou. Sim. Veja bem, muitos jogadores foram contratados, não chegaram a ser contratados, inclusive por causa do transfer ban. Muitos deles receberam propostas mais elevadas, maiores valores de salário. E óbvio que muitos que amor não tem, na minha opinião. Amor pela camisa, hoje em dia, é difícil nós acharmos. Não podemos generalizar, porque todo mundo que generaliza erra. Ou vem pelo dinheiro, ou vem pelo escudo. Vem pelo AAPP, que tem peso no mercado. Muitos receberam salários maiores, não restam dúvida. Receberam propostas de maiores salários. Certo? E óbvio que esses que vão pelo dinheiro não vão ficar na Ponte, não ficariam em clube nenhum, se um outro clube está pagando mais. Certo? Outros realmente queriam, no escudo, aparecer no jogo do Corinthians. E nós tivemos um problema, que resolvemos, que é o do transfer ban. Mas não foi talvez a critério desse jogador ou do outro jogador, certo? Pode ser que não tenha sido resolvido a tempo. Aí vai fazer o quê? Paciência. Doutor Torrano, agora há pouco o senhor falou aí sobre a capivara da Ponte, que inviabiliza até conseguir a capivara eu falei em termos populares. Não, claro, sem dúvida. Né? Certo. Entendemos, mas dificulta, né, uma ação financeira junto aos bancos, né, para conseguir o dinheiro. Sim. O estádio Moisés Lucarelli é o ativo mais valioso. O Jardim Olim não tem como colocar em nenhuma ação financeira, porque é uma doação. Tem o Paineiras, que talvez pudesse ser colocado, mas ele está lá
dado como garantia de ação trabalhista. O estádio Moisés Eulina. Lucarelli está penhorado. O Eulina está penhorado? Quem penhorou foi o Sérgio Carnielli, não foi isso? Eu não tenho notícias, porque lá é da prefeitura. Não, o estádio... Não é nossa propriedade. O estádio... O Jardim Eulina. Não. Doutor, você está me ouvindo ou não? Estou. Estádio Desculpa. Moisés Lucarelli está penhorado. Quem Penhorado. penhorou foi o ex-presidente Sérgio Carnielli. O Sim. senhor pretende chamar o Sérgio Carnielli para conversar, tentar um acordo para tirar essa penhora do estádio ou não? Não só pretendo chamar o senhor Sérgio Carnielli, como, na medida do possível, todos os outros credores. Eu só preciso ter tempo para fazer levantamento de dinheiro através de publicidade, até que venham as cotas da CBF, para podermos honrar o salário de janeiro, que vai vencer em fevereiro, está vencendo agora nos próximos dias de fevereiro. Então, logo nós solucionemos essa segunda mini meta, que a primeira já foi, que era o transfer ban e o salário de dezembro, do começo de dezembro, e os pagamentos das contas mensais, vencendo essa segunda mini meta, pôr na casa para andar em termos financeiros, lógico que eu pretendo. Uma pessoa, o Sérgio Carnielli, não vou dizer, senhor Sérgio Carnielli, não vou dizer que é meu amigo pessoal, mas eu já tive vários encontros com ele no passado e sempre foi muito receptivo. E sempre o elogiei, e até onde eu sei, se não for conversas para me agradar de amigos, me elogia também. Pelo menos no passado eu ouvi isso. Então, pretendo procurá-lo, assim como outros credores. Mas, obviamente, procurar para fazer algo factível, algo que a gente consiga cumprir. Certo? Ô, doutor Torrano, a gente sabe que SAF não é uma salvação automática de nenhum clube, mas o senhor acha ou entende que pode ser uma ferramenta para salvar a Ponte Preta na questão financeira, até de uma possível falência no futuro? Olha, tudo depende do SAF. Tudo depende do parceiro. Se o parceiro for firme, é a solução, porque anterior à SAF veio a recuperação judicial. A recuperação judicial é juntar todos os débitos, trocando em miúdos, todos os débitos numa mesma ação e fazer um plano de pagamento. Esse plano de pagamento vai ser do parceiro. Agora, esse parceiro tem que ser firme, esse parceiro tem que ter lastro, esse parceiro tem que nos dar garantias de que será cumprido regularmente as parcelas da recuperação judicial que antecede a SAF. Por quê? Porque se não cumprirmos as parcelas da recuperação que antecede a SAF, é falência, é fechar a associação atlética. Então, depende do parceiro. Nós temos inúmeras propostas, não vou mentir. Agora, por exemplo, um intermediário. Nós temos uma proposta, etc. Bom, qual que é o fundo financeiro? Qual é o nome? Não, ele tem 8 bilhões. Não certo ter 8 bilhões. Hoje tem 8, amanhã se ele tirar da conta, ele tem 0. Se ele passar por um paraíso fiscal. Entendeu? Aliás, nesse particular, eu conversando com o doutor Spesse, hoje eu pedi a ele que ele ficasse responsável de atender todos esses interessados em fazer SAF, recuperação, etc. conosco. Eu gostaria, falando nisso, eu gostaria de deixar também, falar para vocês, para que a nossa torcida, que é ouvinte fiel de vocês, que nos próximos dias, nas próximas semanas, nós vamos começar uma auditoria aqui na Ponte Preta, certo? Tal como o Marco Berlim fez lá em 22. Essa auditoria é gratuita para nós.
em razão do interesse do grupo financeiro, mas sem nenhum compromisso da gente levar à frente qualquer projeto além da auditoria, certo? A auditoria é de nível internacional, por enquanto ainda como não está indefinido dentre 3 ou 4 auditorias internacionais, então eu não posso dar o nome, mas futuramente eu farei, futuramente eu dou esse nome, e então é bom que nós publiquemos isso, que nas próximas semanas, nós começaremos a auditoria de que falei. Doutor Torrano, o tempo já está esgotado, né? Começamos a entrevista às 17h16 e já estamos às 17h37. Só para finalizar, o senhor tem um nome ilibado, um nome nacional. É um Sim. Juiz de uma nomeada realmente acima de qualquer suspeita. Ao longo de todo esse tempo, construiu uma carreira de enorme sucesso. O futebol é um negócio complicado. O senhor não tem medo, não, de, ao término desse mandato, que são de 4 anos, manchar um nome que demorou anos, mais de 30 anos, como magistrado para construir? Veja bem, foi bom você tocar nesse assunto, Batista. Para não manchar esse nome, eu já meti 2 ações judiciais contra 2 cidadãos aí cidadãos que me puseram, me qualificaram de forma indevida. Uma coisa, Batista, é o pessoal no estádio, na frente do estádio, xingar, falar palavrões, elogios, tudo isso deriva da paixão momentânea. Levamos um gol, xinga. Marcamos um gol, elogia, solta fogos. Tudo isso faz parte. Ninguém, se eu for elogiado no campo, no momento de glória da Ponte, ninguém vai acreditar isso no meu currículo. Como também, se eu for xingado lá na paixão, ninguém vai acreditar negativamente no meu currículo. Então, isso está perfeito. Perfeito. Está dentro do esquema do jogo. Também as redes sociais concordarem ou discordarem da minha administração, também está perfeito. Perfeito. Muitos advogados concordavam com as minhas sentenças e não recorriam. Muitos me elogiavam. Muitos advogados discordavam das minhas sentenças, me criticavam lá entre os pares, entre os outros advogados, e recorriam. Então faz parte o elogio e a crítica à administração. Hoje, não resta dúvida que se eu era um homem público, eu sou ainda mais público hoje. O que eu não vou admitir, para não manchar a minha reputação, são alguns que nas redes sociais que me xingam com palavras que ofendem a moral. Por exemplo, teve um internauta aí, eu não vou qualificá-lo para não me tornar igual a ele, que me chamou de verme. Levou uma ação de danos morais. Se eu te chamasse de verme em público, você não meteria uma ação contra mim? Sim ou não? Sim. Óbvio, né, Batista? Claro. Qualquer um, né, que tenha a cabeça erguida. O outro me chamou de ladrão. Se eu te chamar de ladrão, que você está metendo a mão aí no faturamento da emissora, você não meteria uma ação contra mim de danos morais? Com certeza. Então foram as duas. Eu fui muito criticado, inclusive por pessoas que eram do meu círculo pessoal, entendeu? E que não o são, mas por motivos outros que não Ponte Preta. Então veja bem, essas foram as duas. E estou para entrar para uma outra aí, contra o cidadão, pelo mesmo motivo de verme. Isso eu não admito. Agora, a crítica,
ladrão? Como? Se eu fosse ladrão, eu não estaria na Ponte Preta. Eu estaria em outro local onde tivesse algo para roubar. Na Ponte Preta eu tive que correr atrás de 5 milhões para poder pagar. Como é que eu roubei o quê? Percebeu, Batista? Então, eu acredito que na minha administração, que não vai ter deslizes financeiros, não vai ter esse problema. Porque quando tiver, ou o cara prova que o cidadão prova que roubou, ou então vai para a justiça. Entendeu? Isso se eu não começar a estudar de ir para aspecto criminal. O problema Olha lá, é que... por exemplo, vou te dar um outro exemplo, rapidamente. Aí. Desculpa entrar além do horário. Mas, por exemplo, outro dia eu cheguei aqui pela Cidade da Ponte, daí a pouco chega Marco Eberlin, me mostra um áudio, o cidadão xingando de filho disso, filho daquilo, que ia mandar matar, que sabia onde morava a filha, a neta, a mãe, o pai, o RG, o endereço, etc. Falei para o Marco, isso daí tem que entrar na polícia. Entendeu? Não sei se ele vai entrar. Não perguntei, só orientei. Entendeu? Agora, é questão, então, de ter uma administração idônea. E se quem falar tem que provar. Não vou sair imaculado daqui. Pelo menos é meu pensamento. Tá correto. Muitas pessoas acham que a internet é terra de ninguém. Mas não é. Existe lei e, acima de tudo, é necessário fazer a crítica, sim, mas ter a preocupação com a questão moral. Porque trata-se de pessoas que têm aí um passado ilibado e que, evidentemente, não pode ser confundido uma coisa com a outra. Exatamente o que eu penso, Batista. Exatamente. E vamos tocar nisso. E o passado ilibado e o futuro também será ilibado. Doutor Torrano, muito obrigado pela entrevista. Nós tínhamos aqui várias outras questões, mas, de acordo com o combinado, tínhamos um tempo específico para a entrevista. Mas eu agradeço muito a sua disponibilidade. E só um pedido, doutor Torrano, apareça mais vezes, porque é muito importante o que eu ia falar. Esse contato com a imprensa. Não é para dar uma satisfação para nós, mas para dar uma satisfação para o torcedor, que é o maior patrimônio da Ponte. Os grandes interessados, não é? Os que devem ser informados. Exato. Mas quando você disse, eu queria dizer, também é só entrar com o nosso amigo, a gente chama de Paulinho, né? Paulo Santana, grande jornalista, com Paulinho, e estaremos presentes. E guardem essas outras perguntas para a próxima oportunidade que vocês combinarem aí com o Paulinho para a gente entrar no ar. Tá ótimo. Bom? Eu estou à sua disposição e agradeço imensamente ter dado essa oportunidade de eu expor meus pensamentos. Muito obrigado. Está aí o doutor Luiz Antônio Torrano, presidente da Ponte Preta, conversando conosco. Carlos Henrique, bate pesado.